Você já parou para pensar que confiar em Deus em meio ao caos pode ser a decisão mais revolucionária que alguém faz hoje em dia? Parece contraintuitivo, não é mesmo? Mas é exatamente nesse momento que a vida muda de direção. Imagine transformar cada ataque, cada crítica e cada dificuldade em combustível para uma vitória que ninguém esperava. Hoje, você vai descobrir uma história que vai virar a lógica de cabeça para baixo, mostrando que mesmo na sombra da dor existe luz, esperança e superação. Fique comigo até o final, se inscreva no canal Contos Inspirados nos Salmos, ative as notificações e lembre-se, os fatos narrados aqui não são reais, qualquer semelhança é mera coincidência. Além disso, usamos inteligência artificial com monitoramento humano para garantir que cada detalhe seja inspirador, motivacional e com reflexões positivas. Clara sempre acreditou que havia algo maior cuidando dela, mesmo quando tudo parecia ruir. Ela caminhava todos os dias pelo mesmo bairro caótico, cercada de sons urbanos que pareciam sussurrar desespero, e ainda assim encontrava motivos para sorrir. Seus colegas a chamavam de sonhadora, às vezes até de ingênua, mas ela sabia que confiar em Deus não era ingenuidade, era coragem pura. Naquele dia específico, Clara enfrentava o maior desafio de sua vida, uma decisão profissional que poderia fazê-la perder tudo ou ganhar mais do que imaginara. Enquanto refletia, sentiu uma calma inexplicável, como se estivesse sob a sombra de asas protetoras, e percebeu que a fé verdadeira nasce no silêncio do coração. A vida tinha sido uma série de testes, alguns mais cruéis do que outros, mas ela nunca deixou que a raiva ou o desânimo definissem seus passos. Lembrava-se de histórias inspiradoras que lia em livros antigos, contos de superação e fé, de pessoas que transformaram cada tropeço em oportunidade. E, assim, mesmo cercada de inimigos invisíveis, pessoas que sorriram por fora e tentavam machucá-la por dentro, Clara encontrou forças para se manter firme. Ela repetia mentalmente suas mensagens motivacionais favoritas: acreditar em si mesmo é o primeiro passo para milagres silenciosos. E naquele instante, algo dentro dela clicou. Era a esperança fazendo seu trabalho silencioso, preparando o terreno para a mudança que se aproximava. O dia avançava, e cada ligação inesperada, cada recado de amigos e desconhecidos parecia conspirar para mostrar que a proteção que sentia não era imaginária. A sensação de estar segura mesmo no meio do perigo começou a se intensificar, reforçando sua fé e transformando cada obstáculo em lição. Ela compreendeu que refletir sobre sua própria vida, suas decisões e atitudes diárias era uma forma de se proteger contra as armadilhas do mundo. E essa percepção abriu espaço para uma clareza que poucos conseguem sentir. O verdadeiro poder estava na confiança inabalável em Deus e em si mesma. O coração de Clara, preparado para o inesperado, começou a pulsar com uma energia que misturava coragem, paciência e sabedoria. Enquanto caminhava pela rua, ela percebeu que não era apenas ela quem enfrentava batalhas. Todos ao redor carregavam suas próprias guerras invisíveis. Essa consciência trouxe uma nova perspectiva. Se todos podiam sobreviver ao caos com esperança, por que ela não poderia? A cada passo, Clara reforçava sua crença em contos de superação e fé, que a inspiravam a agir com coragem e compaixão. E foi nesse momento que entendeu o poder de refletir sobre o próprio caminho, fortalecendo seu espírito para desafios ainda maiores. O mundo poderia tentar esmagá-la, mas a determinação de Clara em acreditar em si mesma se tornava a armadura mais sólida. Ela chegou em casa e sentou-se diante de uma janela, observando o pôr do sol, sentindo que cada dificuldade que passará tinha um propósito. A esperança já não era apenas uma palavra, mas um estado de ser, uma força que guiava cada pensamento e atitude. Clara sabia que a fé verdadeira não é passiva, mas ativa, exigindo coragem, disciplina e perseverança diária. Mesmo sem saber o que o amanhã reservava, ela se sentia protegida, inspirada e pronta para o que viesse. E enquanto a noite caía, Clara decidiu que seu próximo passo seria agir com sabedoria, sabendo que a sombra protetora de Deus nunca a abandonaria. No dia seguinte, Clara se deparou com inimigos que ela jamais imaginara. Colegas invejosos, cheios de sorrisos falsos, tentavam minar sua reputação, espalhando boatos e criando obstáculos. Mas Clara não se deixou abater. Ela se lembrava de cada mensagem motivacional que a ensinara a transformar ataques em combustível para o crescimento. Seus pensamentos se voltaram para contos de superação e fé que lia histórias de pessoas que, cercadas de perigo, encontraram soluções inesperadas. E ela percebeu que sua fé não era apenas um refúgio, mas uma estratégia, um modo de agir com inteligência e calma diante da adversidade. Enquanto caminhava pelo escritório, cada comentário ácido se tornava irrelevante frente à sua confiança interior. Ela começou a planejar silenciosamente suas ações, usando astúcia e paciência para virar o jogo sem derrubar ninguém, mas mostrando força e determinação. Era como se um escudo invisível a protegesse,
lembrando que a verdadeira segurança vem de acreditar em si mesmo e naquilo que é justo. E assim, cada ataque, cada tentativa de intimidá-la, transformava-se em oportunidade de reflexão positiva e aprendizado. Clara percebeu que estar cercada de adversidade era, na verdade, uma chance de fortalecer sua resiliência e ampliar sua perspectiva de vida. As semanas seguintes foram desafiadoras, reuniões tensas, e-mails provocativos e sorrisos envenenados se tornaram rotina. No entanto, ela descobriu que seu coração preparado era como uma fortaleza. Quanto mais tentavam derrubá-la, mais ela se levantava com esperança renovada. Suas histórias de fé e esperança pessoais se misturavam com exemplos de grandes líderes que superaram traições e derrotas para conquistar vitórias inesperadas. Clara aprendeu que, para cada leão invisível, havia uma estratégia de proteção, uma oportunidade de crescimento pessoal e espiritual. E essa consciência transformou sua visão do mundo. Cada dificuldade não era um obstáculo, mas um convite para refletir sobre si mesma. Certa manhã, um colega tentou humilhá-la diante de todos em uma apresentação importante. Ela sentiu o velho medo querer surgir, mas respirou fundo e se lembrou: minha força está na minha fé e na minha capacidade de acreditar em mim mesma. Com um sorriso calmo, respondeu com elegância, desarmando a situação e conquistando o respeito silencioso de todos ao redor. Clara percebeu que as mensagens motivacionais que repetia diariamente não eram apenas palavras, mas ferramentas poderosas de ação e transformação. E assim, mesmo em meio à ameaça silenciosa, sua confiança crescia, mostrando que histórias inspiradoras podem nascer em qualquer circunstância. O que parecia impossível começou a se tornar realidade. Cada desafio, cada ataque, cada tentativa de derrubá-la se transformava em aprendizado e crescimento. Ela entendia que a verdadeira vitória não estava em retaliar, mas em manter-se firme, fiel e esperançosa, mesmo quando ninguém parecia notar. A fé de Clara se tornava prática, não apenas espiritual. Ela aplicava em cada decisão, cada gesto e cada palavra. E ao final de mais uma semana, sentiu que o mundo não podia mais abalar sua certeza de que estava protegida e guiada. E assim, sem perceber, ela se aproximava do próximo passo, onde descobertas ainda maiores a aguardavam. Vou continuar com os próximos tópicos, mantendo a mesma profundidade e estilo, até concluir o conto completo. Se você quiser, posso continuar com o tópico 3 agora, mantendo o mesmo nível de detalhe e ênfase em histórias inspiradoras, mensagens motivacionais e reflexões positivas. Quer que eu faça isso? Clara acordou cedo naquele dia, sentindo que algo extraordinário estava prestes a acontecer. O sol iluminava seu quarto com uma intensidade suave, quase como se dissesse: hoje é o seu dia de agir com fé e coragem. Ela se lembrava das histórias de fé e esperança que lia desde pequena, de pessoas que enfrentaram tempestades internas e externas, e agora sentia que estava pronta para escrever a sua própria. A vida já havia lhe mostrado que a sombra protetora de Deus não é algo que se vê, mas algo que se sente profundamente, guiando cada passo, cada decisão e cada respiração. E assim, com o coração preparado, Clara decidiu enfrentar o desafio mais complexo de sua carreira, aquele que poderia definir sua trajetória profissional e pessoal. Ao sair de casa, percebeu que o caminho estava cheio de armadilhas invisíveis, pequenas distrações que poderiam desviá-la do foco. Mas ela sabia que refletir sobre cada ação e manter pensamentos positivos era a chave para superar qualquer obstáculo. Cada passo que dava era acompanhado por uma sensação de proteção silenciosa, como se as forças do universo conspirassem a seu favor. Clara entendeu, nesse instante, que acreditar em si mesmo não é arrogância, mas uma forma de alinhar coragem, esperança e disciplina. E cada pequena vitória, cada situação em que não se deixou abater, aumentava ainda mais sua confiança, transformando o medo em determinação. No escritório, a atmosfera era tensa. Seus colegas observavam com desconfiança, alguns até torcendo para que ela falhasse. Mas Clara respirou fundo e lembrou-se de suas mensagens motivacionais favoritas: quando tudo parece contra, a força interior se revela. Ela começou a agir com precisão, planejando cada movimento, prevendo cada reação e usando sua criatividade para contornar armadilhas invisíveis. A sensação de estar sob uma proteção divina não diminuía sua responsabilidade, pelo contrário, cada passo era mais consciente, mais firme, mais estratégico. E ao final de algumas horas, aquilo que parecia impossível começou a se concretizar de forma surpreendente, mostrando que histórias inspiradoras podem surgir mesmo em ambientes hostis. Enquanto isso, uma situação inesperada surgiu, um erro grave em um projeto importante, que poderia custar sua reputação. Clara poderia ter se desesperado, mas escolheu reagir com calma e assertividade, lembrando-se de contos de superação e fé que ensinavam que a adversidade é oportunidade disfarçada. Ela reuniu a equipe, explicou o problema com clareza,
e juntos encontraram uma solução criativa que ninguém tinha considerado antes. A confiança de todos em Clara aumentou, e mais importante, sua própria fé interior se fortaleceu, provando que acreditar em si mesmo é essencial para transformar desafios em conquistas. E nesse processo, Clara percebeu que cada dificuldade enfrentada não era um obstáculo, mas uma lição prática de coragem, paciência e esperança. À noite, após um dia exaustivo, Clara sentou-se diante da janela, observando as luzes da cidade e refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Ela percebeu que cada ataque, cada dúvida, cada dificuldade foi transformada em combustível para crescimento, e que a verdadeira proteção não vem de aliados visíveis, mas de uma fé inabalável. Essa realização trouxe uma paz profunda, uma sensação de que estava exatamente onde precisava estar, pronta para o próximo desafio, o próximo aprendizado, o próximo momento de superação. Clara sabia que a vida continuaria a testar sua resiliência, mas agora, com histórias de fé e esperança gravadas em seu coração, nada poderia desviá-la do caminho da vitória. E assim, ela se preparou mental e espiritualmente, pronta para enfrentar o que o destino reservasse, com coragem, inteligência e a certeza de que estava protegida por forças invisíveis, mas poderosas. Na manhã seguinte, Clara sentiu uma energia diferente, como se todas as pequenas vitórias dos dias anteriores se unissem para formar um impulso poderoso. Ela abriu a janela e viu o sol refletindo nas fachadas dos prédios, lembrando-a de que cada dificuldade superada era uma luz a mais em sua vida. Histórias inspiradoras de pessoas que transformaram dor em crescimento vinham à mente, e ela compreendeu que estava vivendo seu próprio conto de superação e fé. Mesmo sabendo que desafios maiores poderiam surgir, sua esperança permanecia intacta, como uma chama silenciosa que nunca se apaga. E enquanto caminhava para o trabalho, cada passo parecia ecoar sua confiança, sua fé e sua determinação em acreditar em si mesma. Ao chegar, Clara percebeu que a atmosfera havia mudado. Os mesmos colegas que tentavam miná-la agora observavam com respeito silencioso, intrigados pela calma e eficiência dela. Ela conduziu reuniões com firmeza, utilizando sua visão estratégica e aprendizado adquirido nas semanas anteriores, transformando problemas complexos em soluções simples e elegantes. Cada ação se tornava uma oportunidade de inspirar outros, de demonstrar que reflexões positivas e perseverança podem mover montanhas, mesmo em ambientes hostis. Clara sabia que o verdadeiro triunfo não era apenas vencer desafios externos, mas dominar o próprio medo, a própria dúvida e transformar cada obstáculo em aprendizado. E assim, mesmo sem alarde, sua influência se espalhou, provando que histórias de fé e esperança podem florescer silenciosamente, mudando vidas ao redor. No meio do dia, uma situação inesperada testou novamente sua resiliência. Um projeto crítico quase fora comprometido por fatores externos. Enquanto alguns desanimavam, Clara manteve a calma e aplicou sua intuição, experiência e fé inabalável para reorganizar cada detalhe, ajustando estratégias e comunicando-se com precisão. O resultado foi surpreendente. Não apenas o projeto foi salvo, mas ganhou reconhecimento inesperado, mostrando que acreditar em si mesmo e manter esperança produz resultados tangíveis. Ela percebeu que cada desafio enfrentado com coragem e reflexão positiva aumenta a capacidade de liderança, confiança e capacidade de inspirar histórias inspiradoras. E ao final do dia, Clara voltou para casa com uma sensação profunda de triunfo silencioso, consciente de que cada passo dado era fruto de fé, paciência e determinação. Enquanto refletia sobre tudo, ela compreendeu que a verdadeira vitória não se mede em elogios ou reconhecimento, mas na capacidade de permanecer íntegra, firme e esperançosa. Cada dificuldade enfrentada, cada inimigo silencioso contornado, cada boato ignorado era prova de sua força interior, do poder de contos de superação e fé aplicados na vida real. Clara percebeu que, quando se acredita em si mesmo e mantém o foco em reflexões positivas, nada nem ninguém pode destruir a paz interior. E assim, sua história se tornou exemplo vivo de que a esperança é uma força invisível, capaz de guiar pessoas através das sombras mais densas. Ela sorriu, sabendo que estava preparada para qualquer desafio, pois a proteção invisível que sentia era mais poderosa do que qualquer obstáculo externo. O dia terminou, mas a sensação de força, fé e confiança interior de Clara permanecia, irradiando impacto silencioso sobre todos que a conheciam. Ela entendeu que, assim como ela, qualquer pessoa pode transformar a adversidade em aprendizado, ataque em oportunidade, medo em coragem e dúvida em certeza. Clara sabia que a vida não é feita apenas de vitórias visíveis, mas de triunfos silenciosos que moldam caráter, inspiram outros e fortalecem a fé. E nesse ciclo de desafios e superações, histórias inspiradoras se renovam constantemente, mostrando que acreditar em si mesmo é o primeiro passo para milagres discretos, mas poderosos. Enquanto a noite caía, Clara se sentiu completa, sabendo que a sombra protetora de Deus sempre esteve com ela,
guiando cada escolha e fortalecendo cada ação. Alguns meses depois, Clara olhou para trás e percebeu o quanto havia crescido, tanto profissional quanto pessoalmente. Os mesmos colegas que antes tentaram derrubá-la agora a admiravam, não por arrogância, mas pelo exemplo de resiliência, integridade e esperança que ela demonstrou diariamente. Histórias de fé e esperança que antes eram apenas livros se tornaram realidade viva em sua vida, mostrando que contos de superação e fé não estão restritos a páginas, mas podem ser aplicados em qualquer circunstância. Ela começou a compartilhar suas experiências com outros, enviando mensagens motivacionais e incentivando reflexões positivas para quem enfrentava desafios semelhantes. E descobriu que a verdadeira felicidade não está apenas na vitória externa, mas na capacidade de inspirar outros a acreditar em si mesmos e a não desistir, mesmo diante das tempestades. Clara percebeu que cada passo da jornada, cada desafio enfrentado, cada medo superado era motivo de celebração. Não se tratava de orgulho, mas de reconhecimento da força interior, da coragem de enfrentar a adversidade com fé e do poder de transformar dor em aprendizado. A esperança, que parecia frágil no início, se tornou sua maior aliada, provando que acreditar em si mesmo é o segredo para transformar qualquer circunstância em oportunidade. E enquanto observava amigos e colegas aplicando suas lições em suas próprias vidas, Clara sentiu que o ciclo de histórias inspiradoras estava se expandindo, alcançando cada vez mais pessoas. Ela entendeu que o verdadeiro triunfo é compartilhado, pois cada história de superação e fé inspirada pelo próprio exemplo cria uma corrente de esperança e transformação. Em uma tarde ensolarada, Clara reuniu-se com sua equipe para comemorar conquistas e refletir sobre lições aprendidas. Ela falou sobre a importância de manter a fé em momentos de crise, de confiar na proteção invisível e de transformar cada dificuldade em aprendizado prático. Cada palavra sua carregava histórias inspiradoras, mensagens motivacionais e reflexões positivas que incentivavam todos a acreditar em si mesmos. E no brilho nos olhos de cada pessoa presente, Clara percebeu que seu impacto ia muito além de conquistas materiais. Ela havia plantado sementes de esperança e coragem. A sensação de propósito e realização preenchia cada instante, mostrando que histórias de fé e esperança são eternas quando compartilhadas e vividas com autenticidade. Enquanto o sol se punha no horizonte, Clara sentiu gratidão profunda, reconhecendo que cada desafio, cada medo, cada ataque superado havia sido necessário para seu crescimento. Ela sabia que o caminho à frente continuaria cheio de obstáculos, mas agora possuía ferramentas reais: fé, coragem, esperança e a certeza de que acreditar em si mesma sempre abriria portas invisíveis. Clara concluiu que a vida é uma série de contos de superação e fé, onde cada capítulo pode inspirar outros, gerar reflexões positivas e fortalecer histórias inspiradoras. E assim, com o coração cheio de alegria, determinação e gratidão, ela se preparou para os próximos desafios, consciente de que cada passo guiado pela fé é um passo para a transformação verdadeira. O ciclo continuava, e Clara sabia que a sombra protetora de Deus e sua própria força interior estariam sempre com ela, criando contos de esperança e vitória em cada amanhecer. E assim termina a história de Clara, um exemplo vivo de que acreditar em si mesmo, mesmo nos momentos mais sombrios, pode transformar desafios em oportunidades extraordinárias. Você já refletiu sobre como pequenas ações diárias de fé, coragem e esperança podem mudar sua própria vida? Que obstáculos você está enfrentando hoje que poderiam se tornar suas maiores vitórias se você aplicar histórias de superação e fé no seu cotidiano? Se inspire, pratique reflexões positivas e compartilhe suas conquistas. Cada passo fortalece sua própria história e a de quem está ao seu redor. Não se esqueça de se inscrever no canal Contos Inspirados nos Salmos, ativar as notificações e mergulhar ainda mais em histórias inspiradoras que tocam o coração. Lembre-se, os fatos narrados não são reais, qualquer semelhança é coincidência, ainda que usemos inteligência artificial com monitoramento humano para garantir que cada detalhe seja inspirador, motivacional e educativo.